Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor esteja sobre a vida de todos. A paz a você que está acompanhando essa live de dentro da sua casa. Em breve você vai estar aqui na igreja, juntamente conosco. Sim ou não, igreja? Ih, meu Deus do céu. Sim ou não? Para a glória do nosso Deus. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Pegue comigo a palavra de Deus. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Quem está feliz, diga glória a Deus. É bom estar na casa do nosso Deus, né? Fala a verdade, como é bom. Sei que às vezes ouvir de casa é bom, mas a atmosfera do culto é completamente diferente. E hoje eu vou trazer uma mensagem que Deus ele direcionou para trazer fé e esperança ao teu coração, amado. Basta você crer e confiar em Deus que essa mensagem ela vai fazer com que você saia daqui hoje muito abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Atos capítulo de número 27. Eu vou ler com você do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Você que pode, fica de pé em reverência à palavra de Deus. Você que está na tua casa, se puder, faça isso também. Pega a palavra de Deus em reverência ao Senhor, porque quando Deus ele quer falar conosco, ele pede para nos colocarmos de pé. Você não vê que Deus ele no templo ali com Samuel, ainda uma criancinha, Samuel estava deitado, ele falava: Samuel, Samuel. E aí ele levantava, andava de um lado para o outro e não sabia, até que um dia ele falou: você vai se colocar de pé e vai dizer: eis-me aqui. Então, quando você se coloca de pé, você está dizendo para Deus que você quer ouvir a voz dele. E diz aqui em Atos 27, versículo 1, diz o seguinte: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mica, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cínido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Amém? Pastor, o Senhor disse que era mensagem de esperança. Eu não entendi nada, mas você crê que Deus ele vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus.
Coloque a tua confiança no Senhor, porque Deus ele vai falar conosco. Pai querido e Deus amado, nesse momento a nossa vida ela está em tuas mãos, ó Pai. E ninguém pode falar do Senhor, meu Pai, se o Senhor não estiver com ele. Ninguém pode falar de ti, meu Pai, se o teu Espírito não falar através da vida do homem. Porque se o teu Espírito não falar, serão palavras carnais. Mas, meu Deus, eu peço ao Senhor, vem aqui nesse altar, assuma o teu lugar de honra aqui nessa casa, porque o trono de glória pertence ao Senhor. Fala em cada vida aqui presente, em cada pessoa que está aqui. Toma, meu Deus, o coração de cada um dos teus servos nessa hora. E que nessa palavra, meu Pai, o Senhor nos exorte, nos aponte o caminho, nos traga esperança ao nosso coração e nos abençoe. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Exalte o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Por favor, amados, podem se assentar. Antes de nós entrarmos diretamente nessa ministração, onde nós vamos fazer uma breve exposição, eu vou fazer algumas considerações para que você venha entender o que vai acontecer dentro dessa viagem, na qual Paulo, ele anseia muito por fazer. Porque Paulo, ele que é um romano, ele sempre demonstrou o desejo de ir para a Itália, tanto para ministrar o evangelho, quanto também no momento em que Paulo, ele se vê ali sendo julgado por Herodes Agripa, ele vai pedir ali, vai fazer uma apelação para que ele vá para a Itália para ser julgado por César. E ali, na Itália, ele começaria uma grande obra, assim como você pode acompanhar na carta de Paulo aos Romanos. Mas antes de nós entrarmos nessa viagem de Paulo, eu tenho que mostrar para você algumas coisas. Toda pessoa que vai fazer uma viagem, quer ser de avião ou de ônibus, quem é que gosta de viajar? Diga glória a Deus. É bom, não é verdade? Você sair para esparecer, para descansar. Mas toda pessoa que faz uma viagem, ela tem um destino a chegar. Igual, por exemplo, a pessoa que vai na rodoviária comprar uma passagem lá para Teófilo Otoni. Ela vai e chega no guichê, mostra o dia que ela quer embarcar. E a maioria das pessoas, para não ter que voltar na rodoviária e passar pela fila, ela já compra até a passagem de volta, por causa que ela já sabe quantos dias ela vai ficar ali no destino dela e quando que ela vai voltar, quando que ela irá retornar. Então, a maioria das pessoas são assim, embora tenha algumas pessoas que no momento de estresse, naquele momento que dá vontade de jogar tudo para o alto, tem pessoas que falam assim: ô vontade que eu tenho de pegar um ônibus na rodoviária sem destino nenhum e ir para qualquer lugar. Para onde o ônibus me levar, eu gostaria de ir sumir, que é bom que os problemas desaparecem. Dificilmente uma pessoa em sã consciência, ela tomará uma atitude como essa, porque ninguém, amados, planeja uma viagem para ficar no meio do caminho. Ninguém. Você pode ver que a pessoa que ela faz uma viagem, ela confia tanto no piloto do avião ou no motorista do ônibus, a sua própria vida, porque ela entende que aquele homem que vai assumir o volante, que vai assumir ali o avião, ele tem capacidade de levar a pessoa até o destino dela, até o final da jornada. E na vida, amados, do servo de Deus, a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, quando ela diz que não quer mais o mundo, que não quer mais a vida de pecado, ela está entregando a sua confiança nas mãos de Deus,
para que Deus venha conduzir a vida dela até o final da sua jornada aqui na terra. E a palavra do Senhor, ela vai demonstrar que nós, desde quando aceitamos a fé, a igreja, ela tem um destino final, que é o céu. E por isso que nós nos apegamos nas promessas de Jesus. Diz aqui, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, Jesus ele vai falar para os seus discípulos acerca dessa situação. Ele vai dizer aqui, em João capítulo de número 14, versículo de número 1, olha só o que Jesus ele vai dizer para os discípulos dele, que caminhavam com ele, que queriam ir até o fim com ele. Diz aqui o seguinte, olha o que Jesus ele vai dizer: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar a vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Olha que ele está dizendo que o destino final dessa jornada é o lugar que ele preparou para o servo dele. O destino final é onde ele tem preparado a morada eterna para os teus servos. E eu quero que você, meu irmão e minha irmã, que tem caminhado com Deus, que tem buscado verdadeiramente a Deus, confie na promessa do Senhor Jesus, porque a morada, ela está sendo preparada para você, para viver a eternidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O destino final é o céu. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui na segunda carta aos Coríntios, que nós, como servos de Deus, nós somos como uma carta selada, e a carta selada, ela tem um endereço a chegar. Diz aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo de número 2, o apóstolo Paulo, ele vai fazer essa alegação aos irmãos da igreja de Coríntios. Diz aqui: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas dos seus corações. Olha só, ele está dizendo, vocês são uma carta selada, vocês têm um endereço para chegar, vocês são pessoas que vão chegar num objetivo. O servo de Deus, ele tem esse objetivo que é o céu. Diga, o meu objetivo é o céu. Mas, amados, em viagens acontecem contratempos. Igual, por exemplo, você que está preparando uma viagem, você nunca, às vezes, imagina. Você pode até deixar tudo preparado, faz uma revisão, deixa o step cheirinho, mas você não quer que aconteça contratempos. Às vezes o pneu fura, o motor estraga, dá problemas ali no meio da viagem, que aí faz com que o objetivo final vai ficando mais difícil. E muitas pessoas, quando acontecem contratempos, qual que é a primeira decisão que ela faz? Se ela tiver do meio para trás, ela volta para trás. Ela começa a retroceder. Ela vai vendo as dificuldades da viagem e ela mesmo desiste. Nas viagens que nós programamos, pode ser que venha acontecer problemas. Mas, amados, eu quero que vocês sejam maduros para entender que na nossa caminhada como servo de Deus, com certeza vai ter contratempos. Com certeza.
Na viagem que você programar, pode ser que tenha, mas na nossa caminhada até o objetivo final, com certeza você terá problemas, terá dificuldades. Jesus, ele vai dizer assim: olha, eu estou dizendo isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo, aqui nesse mundo, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Quando passar isso, quando chegar na vida eterna, não vai ter mais isso. Não vai ter mais contratempo, não vai ter mais aflições. Mas Jesus, quando ele declara que nós teremos aflições, lá no Evangelho de Lucas, Lucas está narrando que Jesus, ele disse assim, ó, não põe a mão no arado e olha para trás não. Vocês têm que caminhar até o fim. Não desiste, não. Caminha até o final. Com contratempo, sem contratempo, vai caminhando com Deus. E amados, nós vemos que muitas viagens, elas têm objetivos, têm contratempos, principalmente na vida do povo de Deus. Por exemplo, lá no Egito, o povo sai do Egito, e quando eles conseguem ali sair mesmo depois da 10ª praga, eles vão sair, Faraó vem atrás, o mar vermelho está na frente, aí Deus ele abre o mar vermelho, e aí eles vão entrar ali no deserto, e no deserto eles vão ter que enfrentar a ausência de alimento, e Deus ele manda o alimento, a ausência de água, Deus ele manda a água, mas os contratempos, eles existem. E você vê que o objetivo do Egito até Canaã, somente 2 homens chegaram até o fim. Daqueles que começaram aquela jornada no Egito até Canaã, só 2 homens perseveraram mesmo firmes no Senhor. E aqui nós estamos o quê? Com as 40 pessoas, e fora as que estão em casa. Quero perguntar para você, você tem andado firme com Deus? Hein, meu irmão? Você tem andado firme com o Senhor? Ou você já é daqueles que estão desistindo de caminhar com Deus? Tem pessoas que dizem que já perderam a fé. Ainda mais nesse período de quarentena que as pessoas elas vão ficando mais em casa. Não tem aquela atmosfera da presença de Deus, faz com que a pessoa, ela vai desanimando, ela vai perdendo a alegria, vai perdendo a felicidade. E o apóstolo Paulo, nessa passagem que nós vamos expor aqui, ele vai demonstrar muito bem esse momento que estamos passando e conseguirmos enfrentar com esperança em Deus tudo que nós estamos vivendo. Eu vou mostrar para você aqui, vamos em Atos capítulo de número 27, a palavra do Senhor, ela diz que Paulo, ele vai ir para aquela viagem que tinha um endereço, que era chegar lá na Itália, aonde Paulo ele sempre quis ir para ministrar, e ele está indo para ser julgado por César, aquilo que ele mesmo apelou. E diz, amados, que o começo daquela viagem foi uma bênção. Foi maravilhoso, porque Paulo ele entra dentro do navio e, segundo alguns historiadores, o evangelista Lucas, que assina o Evangelho segundo Lucas, está nesse navio com Paulo, porque diz que Paulo ele está ali no convés e a viagem está sendo muito favorável para ele, porque ele pode ir até ali no porão do navio, ver como os amigos dele estão. Então, a viagem está indo muito bem. Paulo ele tem a graça ali do capitão do navio, mas diz que eles estão tendo uma certa dificuldade para navegar. Diz aqui em Atos 27, e eu vou ler com você no versículo de número 3. Diz assim: no dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. E amados,
um vento contrário, ele atrapalha o nosso objetivo. Porque o vento contrário na vida do servo de Deus é como aquele vento que impede você de avançar, que impede você de chegar mais rápido nos objetivos. O vento para a nossa vida que nos leva ao objetivo rapidamente é o vento que vai em nosso favor. É aquele vento que pega na vela e conduz o barco com velocidade. Mas eles estão com o vento tão contrário que eles vão ter que ancorar em um determinado lugar. Diz aqui no versículo de número 5: tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Aquela viagem que estava indo bem, que estava uma bênção, ela mudou de figura, porque o centurião, ele chama Paulo e os seus amigos e fala: olha, vocês vão sair desse navio e vão para esse, porque esse navio vai levar vocês direto para a Itália. E o apóstolo Paulo, ele entra naquele navio, e quando ele entra naquele navio, amados, começou a acontecer várias coisas. Vamos ler mais um pouco para que você venha entender. Diz aqui: ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cínido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Sabemos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Poxa, olha, o primeiro navio, parecia que as coisas eram tão melhores. E agora esse navio está com tanta dificuldade. Mas, amados, esse primeiro navio, ele simboliza a vida que a pessoa tem fora de Deus. É uma vida mais fácil, é uma vida mais tranquila, tudo é favorável. Antes de você conhecer a Jesus Cristo, você pensava que ser bonzinho te levaria para o céu. Era muito fácil, parecia mais tranquilo, não é verdade? Você ia para uma determinada religião, ficava ali bebendo, se prostituindo, fumando, adulterando, e parecia que as coisas estavam mais favoráveis. Mas aquele navio não te levará para o destino de Deus. Aquela vida que você tinha antes, ela não te levará para onde Deus preparou, onde Jesus, ele disse: na casa do meu pai tem muitas moradas, não te levará. Mas aí o centurião, ele vai colocar ele em outro navio, que é aquela dificuldade, é vento ao contrário, tem que contornar costas, assim como a vida do servo de Deus é. Às vezes a pessoa ela fala: poxa, quando eu não tinha me convertido, a minha vida era mais fácil. Quem já ouviu isso, diga glória a Deus. Está vendo? A minha vida era mais fácil, parecia que as portas se abriam melhores, parecia que os relacionamentos aconteciam com mais facilidade. Mas, meu irmão, a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece que é bom, mas o final dele são caminhos de morte. Eu sou mais ter uma vida dificultosa que me levará para a glória de Deus do que uma vida fácil que vai me colocar no inferno. Aqui Paulo, ele está tendo uma visão panorâmica do que está acontecendo. Diz aqui no versículo de número 9: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Quando Paulo, depois daquela turbulência, eles vão ancorar em uma cidade, o apóstolo Paulo, ele fala assim: gente, a nossa viagem é desastrosa, é perigosa, vai trazer prejuízo para a nossa vida, para o navio e também para as nossas cargas também.
Sabe o que o apóstolo Paulo ele está dizendo? Coisas que muitos não têm coragem de dizer, de pregar. Paulo é um homem de Deus. E ele está dizendo aquilo que as pessoas, elas fogem de dizer para não assustar. Mas que Jesus, ele não escondeu, amado. Paulo, ele está dizendo assim, em outras palavras, e eu quero que você compreenda isso. Ele está dizendo assim, ó, na caminhada do servo de Deus, vai ter muita dificuldade. Porque tem pessoas que vão profetizando, igual, por exemplo, nos dias de hoje. Muita gente dizendo, ó, depois que passar esse mal, as coisas vão melhorar demais. É prosperidade sem igual. Deus me falou. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia, ela diz que vai ficar pior. Que vai ficar pior. A caminhada do servo de Deus, o que nós passamos, é princípio de dores, amado. Jesus, ele disse que vai chegar tempo que eles vão querer nos matar. Jesus, ele disse isso. Que a caminhada, a viagem até o final, ela é perigosíssima. Perigosíssima. Mas ele fala, fica até o fim nessa viagem. Continua. Eu não entendo de onde que as pessoas vão dizendo, olha, vai melhorar, vai melhorar. Eu creio que dias melhores virão. Mas eu também sou maduro para entender e compreender que depois de uma pandemia pode vir uma outra ainda maior. Eu até falava com o pessoal aqui da manhã. Eles não vão estar assando morcego, mas não, agora é dragão. Para vir uma maior. Mas mesmo que venha, o servo de Deus, ele continua com Deus. Ele continua caminhando com o Senhor. Às vezes a pessoa ela vai falando, olha, vai melhorar. Não, Jesus ele falou, meu irmão, a caminhada é assim, é desse jeito. Ele e o apóstolo Paulo, que é um homem de Deus, na hora que eles ancoram o navio, fala, gente, nós vamos perder carga. Nessa viagem que a gente vai fazer, nós podemos perder até mesmo o navio. E até mesmo perder a nossa vida. Ele está falando abertamente com as pessoas. E meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo isso agora, os dias da volta do Senhor estão chegando. Cada dia está mais perto. Chega de ter a tua vida por preciosa. Chega de amar a matéria, sabe por quê? Porque a gente pode perder a carga, a gente pode perder o navio, pode perder até a carne, mas a alma do servo de Deus permanecerá intacta e guardada pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Deus, ele manterá a vida do teu servo até o fim. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer, essa viagem vai ser muito perigosa. E diz aqui o seguinte, versículo 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Ó, o apóstolo Paulo está dizendo, gente, a viagem vai ser desastrosa. Aí o piloto e o dono do navio está dizendo, eu não acho isso. Eu já sou experiente. Eu sei aonde que nós vamos chegar. Eu sei o caminho. Só que, amados, eu quero abrir um parênteses aqui, porque o centurião, ele está ouvindo o capitão e o dono do navio, e não está ouvindo o que Deus está falando. E nós estamos vivendo dias iguaizinhos, né? Em que pessoas, elas dão ouvido para um lado político, ou o outro lado político, está virando uma guerra política e idolatrando homens. Não idolatre homens, nem pastores, nem políticos, ninguém. O único que tem que ser idolatrado é somente Deus. Paulo ele está falando aqui e eles estão dando ouvidos para o piloto, para o dono do barco,
E diz aqui o seguinte, versículo de número 12: visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveriam continuar navegando com a esperança de alcançar Fênice e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensavam que haviam obtido o que desejavam. Eles decidem sair daquele porto e quando o navio ele está navegando, veio aquele vento sul, aquele vento favorável que eu disse para você, que joga a pessoa para frente, que vai jogando ela para frente, parecendo que está no caminho certo. E o dono do navio, mas o comandante, imagina eles olhando para Paulo e dizendo: tá vendo? Você não sabe de nada não. Quem sabe somos nós. Somos nós que sabemos. Tá vendo? Nós estamos ganhando tempo, ganhando velocidade. Parece que está dando tudo certo. Igual quando uma pessoa ela toma uma atitude precipitada que ninguém descobriu. Quando ela faz algo errado que ninguém ficou sabendo. Só trouxe aquela alegria para o coração da pessoa e ela pensa que está enganando todo mundo. Aquela paz, aquela tranquilidade. Mas diz a palavra do Senhor que quando, amados, o que vem de Deus traz paz para a nossa vida. Diz aqui que esses homens estão navegando a todo vapor. E diz aqui, o versículo 13, continuando: por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha uma tempestade, um vento muito forte, chamado Euroaquilão. Estava tudo indo bem, mas de repente, vem aquela tempestade. Aquela tempestade, e esse vento Euroaquilão é um vento que vem de cima para baixo, que vem destruindo tudo que tem pela frente. Agora imagine esses homens no meio do mar, uma tempestade alta se levantando, e eles ali tomaram decisões precipitadas que estão levando eles para aquela situação, mesmo com o homem de Deus dizendo: olha, essa viagem vai ser desastrosa. Eles: não, quem sabe sou eu. Quem sabe somos nós, não vai dar certo. Quem sabe sou eu, quem manda na minha vida sou eu. É assim que muita gente pensa. Deus vai falando: olha, muda de vida, muda de postura, sai dessa roda, sai dessas más companhias. E a pessoa: quem manda sou eu. Eu já sou grandinho demais para saber o que eu quero. Aí de repente o Euroaquilão se levanta. Se levanta. Aí a pessoa ela não sabe o que fazer. Porque, amados, quando a tempestade ela vem, ela vai embora, mas demora. Diz aqui no versículo 15, olha só: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Aquilo que eles tinham de carga, eles começaram a lançar fora. Assim como Paulo está dizendo: tem prejuízo, nós vamos perder a nossa carga. O barco está à deriva. A deriva você baixa a vela e deixa o barco ir para onde o vento levar. E ali, eles temendo, eles começaram a lançar fora as cargas que eles tinham. Diz no versículo 19, no terceiro dia daquela tempestade, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Olha o que eles estão fazendo, desmontando o navio. Eles estão ouvindo o mastro rangindo. Eles vão tirar esse mastro aqui e vamos lançar fora. Vamos depenar o navio para ele ficar mais leve,
para que ele não venha se prender e assim rachar. Olha só, eles já estão perdendo as cargas, e o navio, eles estão tirando a estrutura dele com as próprias mãos. Mas é esse navio que vai levá-los até o destino. Você não pode destruir o navio que te leva para o destino final. Se nós confiamos em Deus, que Deus nos levará para o destino final, você não pode destruir a tua vida com Deus, a tua comunhão com o Senhor, a tua caminhada com Deus. Você não pode isso. E eles estão fazendo isso. Eles estão ali tirando a armação do navio com as próprias mãos. Versículo 20. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Foi embora as cargas, o navio já está depenado, e aí a esperança foi embora. A esperança, ela foi arrancada. E meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você pode perder cargas. Você pode hoje ter entrado aqui, talvez com uma vida falha perante Deus. Mas se você está aqui, ou essa mensagem está chegando até você, é porque ainda tem esperança para você. A esperança de salvamento foi embora. Mas sabe por quê? Porque a confiança deles estava nos homens. E quando se trata, amados, de situações catastróficas, igual a que nós estamos vivendo, ninguém pode fazer nada por você. Ninguém. Imagina só, nós estamos aqui dentro de um avião, tá? Isso aqui é um avião. Aí de repente o piloto, ele entra numa zona de convergência ali, uma zona de tribulação, né? Uma tempestade ali nas nuvens. Aí ele fala: senhores passageiros, nós estamos enfrentando turbulência, mas não precisa se preocupar. Aí na mesma hora cai a máscara. Não é essa aí não, né? Aquela outra máscara que bombeia o ar, né? Igual você já está de máscara aí. Aí você já coloca a máscara. Ele fala: não precisa se preocupar, viu? Mas aperta o cinto. Aí você já aperta o cinto ali no lugar. Aí de repente ele fala: perdemos uma turbina, a asa quebrou e começou a cair, nós estamos caindo, mayday, mayday, mayday. Aí sabe o que a pessoa ela vai fazer? Meu Deus, me perdoa por tudo que eu fiz de errado. Me perdoa, Pai, porque eu vou morrer agora. Sabe o que é isso? Tem situações que o homem, ele pode te ajudar, mas a esperança de salvação, ela só está em Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Esses homens agora estão vendo as cargas indo embora, estão vendo o navio sendo deteriorado, e a esperança também. E vai ficar pior ainda, diz aqui no versículo 21, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Olha o que Paulo está dizendo, nós não devíamos ter saído. Mas já que nós saímos, eu vou dizer uma coisa para vocês: nenhum de vocês perderá a vida. E eu profetizo isso sobre a tua vida, meu irmão. Praga alguma chegará à tua tenda, nem peste, nem morte, nem maldade, nada que não pertence a Deus vai te alcançar, pois Ele te guardará em todo o tempo, em nome de Jesus. A tribulação é grande,
A tribulação está aí fora, o vento contrário se levantou, a tempestade é grande, mas nenhum dos que confiam em Deus perderão a sua vida. Amém? Creia nisso, minha irmã, creia nisso, meu irmão. E diz mais aqui, ó, olha o que Paulo ele vai continuar dizendo. Diz aqui, ó, no versículo de número 21, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teríamos evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem. Diga, eu preciso ter coragem. Diga, eu tenho coragem. Você tem mesmo? Não é aquela coragem sorrisal não, que dissolve não, né? No meio da dificuldade, você está com medo? Tem alguém com medo aqui? Não é possível. Você está com medo, meu irmão? Ô, pastor, eu estou morrendo de medo. Eu estou morrendo de medo. Não. Se você tiver coragem e confiança em Deus, não é esse vírus que vai avançar, não. Ele vai retroceder, porque a mão do Senhor estará na tua frente. Aleluia! Diz aqui, ó, apenas o navio será destruído. Ele está dizendo, ó, ninguém vai perder a vida, mas o navio ele vai ser destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Está dizendo, ó, não vai acontecer nada não, porque o anjo de Deus, ele veio me falar, Paulo, Deus, ele vai salvar vocês. E o apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer que a salvação, ela não está no alcance do homem. Isso não vem de nós, é dom de Deus a salvação. Então, o anjo ele vem para testificar, mas o navio ele vai ser arrastado. E diz que 14 dias depois, hein? Já está quantos dias de quarentena? 30? Aqui já tinha 14 dias sem ver a luz, amados, porque o céu estava negro, jogando de um lado para o outro. Diz aqui, ó, na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Por pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos julgados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa. Olha só o que esses homens estão fazendo. Ó, nós vamos lançar a âncora de lado. Aí eles pegam o barco salva-vida e colocam do lado e começaram a descer. Eles começaram a descer para sair a francesa, para sair sem ninguém perceber. Eles querem sair daquela situação por força própria. E diz aqui que quando eles desceram os barcos, o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele vai dizer aqui no versículo de número 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Se vocês saírem da presença de Deus, vocês não poderão se salvar. Vocês não poderão chegar no destino que vocês começaram a caminhar. Ainda, meu irmão, que com Deus, que com Jesus apareça dificuldades, é melhor do que sem Ele. É melhor, porque o mar da vida é cruel para quem abandona Jesus. Você não vê, tem tanta gente que estava firme na presença de Deus,
Mas a tribulação veio, ela entrou num barquinho e nunca mais conseguiu voltar para Deus de novo. Nunca mais. Porque a tendência é sempre te jogar para longe do Senhor, para te lançar para longe de Deus. Por isso que quando Paulo ele vê aqueles homens pegando um bote salva-vida, um barco salva-vida, ele fala: se vocês saírem agora, esse barco vai nos levar no destino final. Mas se vocês descerem agora, vocês não chegarão e não se salvarão. Aí sabe o que vai acontecer? Diz aqui no versículo de número 32. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Agora, não tem carga, o navio está despedaçando, eles não têm mais botes salva-vidas, mas eles ainda estão ali dentro. E diz aqui no versículo de número 33, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia com todos para que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Olha que bênção, hein? Olha que maravilha. O apóstolo Paulo está dizendo: se alimentem, se alimentem. Mas não é para você ficar abrindo a geladeira toda hora, amados. Não é para você come pudim, come biscoito, come torta, come isso, come tudo. Não. Nós precisamos nos alimentar da palavra, porque ela vai garantir isso que Paulo está dizendo, porque ele, na palavra do Senhor, diz que Deus ele conhece até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E ele está dizendo aqui: nenhum deles se perderá. E mais uma vez, meu irmão, eu quero dizer isso para você. Não importa a tribulação que venha sobre a terra, na tua vida, Deus ele estará com a mão dele sobre você, e nenhum mal te sucederá, para a glória do nosso Deus. Ele é fiel. Aleluia. E aí sabe o que o apóstolo Paulo ele vai fazer? Eles fizeram pães, tinham pães ali, e alguns eles estavam fazendo, diz aqui o versículo 35, tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. 276 pessoas ali, comendo pão, se alimentando e se animando, né? Porque Paulo estava dizendo: nada vai te acontecer. E eles comiam pão. É verdade. Olha só, 14 dias que nós estamos no meio do mar e até hoje nós estamos todos vivos. Olha que maravilha, 30 dias de pandemia e você está firme na presença de Deus. Olha que maravilha. Ele começou a animar as pessoas. E o pão ali sendo dividido, aquela graça maravilhosa do Pai. E quando todo mundo falou: nós não aguentamos mais, pegaram todo o trigo que tinham e jogaram no meio do mar. Não tem mais bote salva-vida, não tem mais carga, não tem ali pedaços do navio, não tem nem mais trigo. Mas agora eles têm o principal: confiança em Deus. E sabe quando a confiança em Deus ela se manifesta? É quando você não tem mais nada. É quando você não pode mais nada. Você já tentou de tudo. Você já tentou de todas as formas. Você já tentou fazer de todas as maneiras e não deu certo. Talvez, meu irmão, você precisa hoje jogar fora da tua vida coisas no mar. Você tem que lançar fora da tua vida aquilo que impede a tua dependência de Deus, a tua autossuficiência, talvez o teu orgulho, a tua soberba.
a tua prepotência ou a tua ausência de fé. Hoje, você precisa lançar tudo isso fora e falar com Deus: Senhor, eu dependo só de Ti. É só eu e o Senhor. Agora eles estão alimentados e sem nada, mas eles têm Deus e uma palavra profética sobre a vida deles. Diz aqui no versículo 39: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Já cortaram até as âncoras. E a âncora é quando você quer parar num determinado ponto, a âncora te prende. Mas eles falaram assim: agora, espiritualmente falando, deixa Deus conduzir a minha vida, eu não vou parar mais não. Eu não vou desistir mais não, eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar deixando Deus, Ele direcionar a minha vida. Faça isso hoje. Corte a âncora. Deixa Deus, Ele te conduzir. Diga para quem está do teu lado: corte a âncora da tua vida. Amém? Ele não vai te deixar perecer não. Amém? Olha só o que diz mais aqui, que eles cortaram até a âncora. E diz aqui no versículo de número 41, mas o navio encalhou. Vamos ler o 40 de novo. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiam-se para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Já viu que o barco, quando quebra, eu até falei com as pessoas de manhã: quem aqui já viu Titanic? Levanta a mão. E você chorou, hein? Chorou no dia, hein? Comeu, ficou ali, ai, chororô danado, né? O barco, ele quebrou, mas ele não afundou. Não afundou na mesma hora, ainda dá um tempo ainda para dizer umas últimas palavras, tomar algumas atitudes. Diz aqui o seguinte, no versículo de número 42, que os soldados, olha a atitude dos soldados do centurião. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Eles estão se agarrando em pedaços do navio que levou eles até o destino. E diz aqui, dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Ninguém se perdeu. Olha só que bênção de Deus. Eu quero dizer algumas coisas para você entender que esse navio, amados, que está sendo despedaçado, apanhando, mas conduzindo é Jesus Cristo. Ele que foi moído por nós. E é nele que nós conseguimos chegar no objetivo final. Nós, num momento da nossa vida, saímos de um navio que parecia que era mais favorável para viver caminhando com o Senhor. E esse navio, até os destroços dele, até as migalhas dele, levaram aqueles que não sabiam nadar para a salvação. E aí sabe para onde que eles vão parar? Lá na ilha de Malta. E a palavra Malta quer dizer gosto de mel. Imagina só, é o que Deus ele faz na vida daquele que confia nele. Você pode pegar e caminhar, passar por tribulações, lutas, tempestades, mas o objetivo final vai trazer o gosto da vitória do Senhor em nossas vidas para todos sempre. Amém? Você crê nisso? Então fica de pé. O destino, ele foi alcançado.
na vida de Paulo, na vida daquelas 276 pessoas. Mas eu quero que você ponha a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. O que tem passado na tua vida? Ô pastor, que vontade que eu tenho de voltar para trás, tem hora, viu? E é isso que tem acontecido na vida de muita gente, amado. Eu dizia nas ministrações há um tempo atrás, que quando começou a quarentena, poxa, a casa de todo mundo tinha virado igreja. Mas agora, que Satanás parece que levantou o exército dele na terra, a casa voltou a virar boteco de novo. A casa que estava abençoada por Deus, ela virou novamente um lugar de sofrimento do vício. Você que está me ouvindo, não deixa a tua casa ela virar bar de novo, não. Não deixa. Não deixa isso acontecer, não. E por isso que Deus ele te trouxe aqui. Talvez você entrou num bote salva-vidas, mas ficou preso no mar da vida, sendo julgado de um lado para o outro. Ou talvez você está perdendo a tua esperança, meu irmão. Ah, pastor, eu já desisti. Agora eu quero ficar desse jeito mesmo. Ninguém me ama, ninguém me quer, é só sofrimento, igreja é tudo igual. Mas e Deus? E Jesus Cristo, que deu a vida por você, que morreu na cruz para te salvar. Ele que, ao longo da sua caminhada, vai passar por cada tempestade, mas Ele vai nos levar para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Não sei como que você está hoje, mas se Deus, Ele está falando no teu coração, meu irmão, minha irmã, não deixa de ouvir a voz do Senhor, não. Ah, pastor, mas o presidente, ou o ministro, ou disse isso, não. O que Deus ele está dizendo para você hoje que importa? Porque, meu irmão, quando faltar as coisas para você, é Deus quem vai suprir. Quem te protege é Deus. Porque com certeza os políticos eles chegam de noite em casa e vão dormir. Mas a palavra do Senhor, ela diz que não tosquelejará nem dormirá o guarda de Israel. Ele não dormirá. Ele guardará o povo dele na viagem, na caminhada. Ele sustentará o seu povo até o fim. Por isso que hoje eu quero convidar a você que, por exemplo, ainda não entregou a vida para Jesus. Você está andando no barco do mundo, no barco que vai te conduzir para o abismo. Chega de entrar em canoa furada, meu irmão, minha irmã. Hoje, o Espírito Santo está falando com você, assim como aconteceu com Paulo. Você vai sair desse barco e vai entrar nesse, porque esse te levará para o destino final.
te levará. Ainda que o barco ele seja moído, ele vai te conduzir são e salvo. Você que, por exemplo, está aqui hoje e se afastou da presença de Deus, está preso na escuridão, no abismo. Ô pastor, que tristeza, viu? Eu não aconselho ninguém a ficar longe do Senhor, não. Nem eu, viu? Nunca fiquei depois que eu conheci Ele. Mas só de pensar já é terrível. Pastor, eu quero voltar para a presença de Deus. Quero voltar para os caminhos do Senhor. Ou então você que está aqui, que quer se fortalecer na presença de Deus. Eu vou orar com todos vocês, meu irmão. Eu vou pedir para você que está aqui na igreja, se ajoelhe aonde você está. Você que está em casa, se ajoelhe aí também. Que eu quero orar pela tua vida nessa hora. Quero orar por você. Mas você, nesse momento, é nesse momento que você tem que dar liberdade para Deus. Porque eu, como um anjo do Senhor aqui nessa igreja, eu digo para você, confia em Deus. Confia no Senhor. Ele te honrará. Ou alamassuri andará. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Diante de ti, eu coloco a minha confiança e te peço, Senhor meu Deus, mude completamente a minha vida e me leve para junto de ti. Senhor meu Deus, eu te peço nesta hora perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, e te peço, Senhor meu Deus, me guie na tua vontade, em nome de Jesus. Agora você vai falar com Deus. O que você quer com Deus? É você e Deus. Eu não posso agora direcionar a tua oração. É você e Deus. É você e o Senhor. Você tem medo de quê? Deus não nos deu espírito de medo, mas sim nos deu espírito de ousadia. Então nesse momento vai falando com Deus, que eu quero orar pela tua vida nessa hora. Senhor meu Deus e meu Pai, meu Deus, a nossa vida, a nossa confiança está no Senhor. Meu Deus, é somente Tu, ó Pai, que pode nos guiar. Somente o Senhor, meu Deus, pode nos apontar um novo e vivo caminho. Então, meu Deus, que nessa noite, tanto aqui, meu Deus, dentro da Tua casa, quanto, meu Deus, aonde essa pregação está chegando, que as pessoas que estão sendo alcançadas, meu Pai, elas estejam, meu Deus, reverenciando a Tua glória, a Tua presença, reverenciando somente a Ti, ó Pai, porque é o Senhor quem nos suprirá, o Senhor é quem nos salvará. Assim como Isaías disse, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso rei, o Senhor nos salvará. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, ouve a oração do teu povo, ouve a oração da tua igreja, ouve a oração desse que estava desanimado. Eu sei, meu Deus, que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que vai nos ser revelada. Então, meu Deus, comece a revelar, meu Pai querido, para o teu povo, comece a trazer de volta a alegria, comece a trazer de volta, meu Deus, a felicidade, ainda, meu Deus, que a figueira não floresça, que nós venhamos
venhamos nos manter felizes, que nós venhamos, meu Deus, nos manter alegres no Senhor. Ah, Pai bendito, levanta agora esse homem, levanta essa mulher, levanta esse teu servo e essa tua serva para viverem a tua presença, para sentirem a tua graça, para sentirem, meu Deus, o que é andar na tua presença. Então, meu irmão, minha irmã, agora nesse momento, vai se colocando de pé. Diga: Senhor meu Deus, eu quero navegar no teu Espírito, na tua presença, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.